E aí, tio? Desculpa aí mandar mensagem nessa hora da madrugada, tá ligado? Eu... Sei lá, velho, eu não tô conseguindo dormir essa última semana aí, tá ligado? E eu não queria incomodar ninguém também. Eu acho que eu já dei peso demais pra todo mundo, tá ligado? Que gosta de mim, mano. E eu odeio essa coisa de me colocar no papel de vítima, porque eu não sou vítima de porra nenhuma, tá ligado? Mas às vezes não dá, velho. Às vezes tem que falar, mano. Guardo muita coisa pra mim, tá ligado? Demonstro pra todo mundo que eu tô bem o tempo inteiro. Parece que depois daquela merda lá, tio, eu tenho que demonstrar que eu tô bem todo dia, mano. E nenhum ser humano consegue estar bem todo dia, tá ligado? Segundo dados do Ministério da Saúde no Brasil, a cada 46 minutos uma pessoa tira a própria vida. Uma realidade devastadora quando se identifica o perfil das vítimas brasileiras. A maioria é homem, negro, com idade entre 10 e 29 anos. Com isso, o índice de suicídio entre jovens e adolescentes negros cresce e é 45% maior do que entre brancos. O risco de suicídio na população negra está relacionado ao racismo estrutural, que causa maior sofrimento e adoecimento entre jovens e adolescentes. O adolescente negro, quando está na fase de construir sua própria identidade, a constrói a partir do entendimento social de inferioridade de um lugar com menos oportunidades. Essa percepção de não pertencimento faz com que o povo preto tenha um sofrimento e um adoecimento muito maior e pode, em muitos casos, levar ao suicídio. E para entender um pouco mais sobre esse tema, convidamos a doutora Larissa e o doutor Robson, psicólogos e integrantes do coletivo Pais Pretos. Sejam muito bem-vindos. Numa realidade alternativa, quem seria vocês em Palmares? Quilombo que prospera até o dia de hoje. Fiquem à vontade para responderem. Eu fico muito feliz e honrada de estar aqui pensando juntos sobre a nossa vida em Palmares. É muito bom poder caminhar sem medo da violência, sem medo da morte, tendo os meus direitos todos garantidos, sabendo que a minha família está bem, que meus amigos estão bem, sabendo que nós temos condições de viver sem precisar trabalhar excessivamente. É muito bom poder ter acesso a lazer, à arte, à cultura, a referências negras, sem essa distorção do colonialismo. Eu, em Palmares, me sinto muito feliz. Sou psicóloga negra, mais afrocentrada ainda. Legal, eu também agradeço muito pelo convite aí de vocês, né? E eu fiquei bem pensativo aí em relação a essa pergunta, né? E realmente me fez viajar bastante, assim, né? Em quem eu seria quando a gente vai assistir algum filme, ver algum documentário, ver alguma matéria, a gente fica pensando bastante, né? Sobre o que poderia ter sido feito a mais, né? Mas eu acho que eu pensaria em ser algum tipo de estrategista, ou político, ou guerreiro, assim, né? Eu gosto muito de pensar em estratégias, assim, né? Porque ali era um período de guerra, assim, né? Que a gente estava vivendo, ainda estamos vivendo um período de guerra, né? Mas eu acho que eu seria mais um estrategista ali, né? Tanto para resgatar mais homens e mulheres que foram escravizados naqueles tempos, né?
como, sei lá, para destruir fazendas de engenhos, para a gente ter uma luta mais justa, né, com mais recursos. Eu penso mais nesse sentido, assim, olhando tudo que foi feito e tudo que a gente vem vivendo hoje, né, em decorrência daquele período lá. Eu fico pensando assim, que o pôr do sol de Palmares é tão lindo e agora muito mais gente vai poder presenciar esse pôr do sol. É tão gostoso molhar os pés na água do lago sagrado de Palmares. E hoje ele está abundante e todos nós podemos fazer as nossas cerimônias sagradas ao redor dele, com leveza, com tranquilidade, né? Todo mundo com moradia, todo mundo com saúde. Né? Pisar Palmares, pisar o solo de Palmares hoje traz para mim uma leveza, uma tranquilidade, assim, relaxa meu corpo, fortalece a minha alma. Me transporta mesmo para essa realidade que a gente vem construindo aí no nosso dia a dia. Nada é mais ancestral do que Palmares, né? É estratégia, é acolhimento, é casa, né? É família, é povo preto. E ouvindo vocês falarem, eu fiquei aqui pensando que povo preto é saúde, é vida, né? É trabalho, é dignidade, é justiça, né? É como o Robson falou, é igualdade. E de fato, Lari, eu concordo com você, assim, Palmares traz vida em abundância pra gente. A ideia de Palmares traz vida e abundância, porque isso é nosso, né? A abundância faz parte do nosso povo. Nosso povo, ele é rico em todos os aspectos, em abundância. E aí eu fico muito pensando de que quando essa abundância sai, quando essa riqueza, ela se torna, ou parece se tornar, escassez de vida, parece que a gente perde a nossa identidade, perde o senso de pertencimento. E eu fico muito pensando que o fato de perdermos, né, esse senso de pertencimento, de saber de onde viemos, de quem somos. Eu lembro muito dos meus mais velhos, quando eu penso nisso, que eu lembro da minha tia, que ela dizia assim: ô menina, tu é filha de quem? Tu é parente de quem? Né? E antes de querer saber o nome da pessoa. E eu ficava pensando assim, gente, por quê? Por que fica perguntando de quem é pai, de quem é filho? Coisa... E hoje eu entendo o que queria dizer assim, de quem você pertence. Deixa eu te lembrar aqui que você está em um núcleo familiar, mas que, por mais que isso aqui seja muito importante, por mais que aparentemente seja perfeito para você, você tem o seu. Você é de alguém. Você pode estar de visita aqui, mas você é de algum lugar. E isso para mim é muito forte hoje, sabe? Quando eu olho para essa questão, quando a gente vem falar sobre depressão. Porque quando eu penso em depressão, eu penso muito na questão de perder o pertencimento. Eu não sei de quem eu sou. Então tudo se torna muito macro para mim. Porque eu não sei para quem eu vou voltar. Eu não sei para quem eu vou pedir ajuda. E aí eu pergunto para vocês o seguinte, entendendo que o suicídio, ele não é um ato desejado de imediato, não é aquela coisa de é para agora, né? A ação sim, mas tudo é uma construção, né? E a partir de situações e que na sua maioria vem na vivência cotidiana e de atravessamentos sutis,
Como podemos, como pais, amenizar os impactos, seja eles no aprendizado, comportamento ou na saúde física e mental infantil? Sendo que a infância é o começo de tudo. Para a gente pensar na infância, né? Na prevenção ao suicídio, né? Depois de uma fala dessa, né? Sobre abundância, riqueza, sobre a beleza do nosso povo, né? A gente tem que fazer um resgate histórico, né? Por que esses números de suicídio do povo preto, ele é tão alto assim, se a gente vê a história da beleza do nosso povo, né? Quando a gente fala da identidade que a gente vê ao nosso redor. Mas quem a gente está vendo ao nosso redor? Quem são as pessoas negras que a gente está vendo ao nosso redor? Né? Por um lado, a gente tá observando aí um movimento negro com inserção na faculdade, no mercado de trabalho, ainda que a passos lentos, mas está caminhando, né? E então acho que fica muito complexo, né, a gente pensar por que isso ocorre, como a gente pode evitar isso, né? Qual que é a representatividade que a gente está trazendo, qual que é a nossa luta, qual o peso que tem a nossa luta, né? Acho que esse é um entendimento que nós adultos, né, nós como pais, mães, temos que ter, né? Ter esse entendimento nesse primeiro momento, para depois a gente passar essas questões para os nossos mais novos, sejam filhos, sobrinhos, vizinhos, né? Que eu acho que é uma coisa que perdeu muito, né? Aquela coisa isso é uma outra coisa também, né? Que tem um olhar meu aqui do Sudeste, né? A Larissa é de Belo Horizonte, né? A Nara é da Bahia. Então fica quem que a gente tá observando ao nosso redor, né? Eu lembro que, sei lá, 25 anos atrás tinha uma preocupação, né, com o que o filho do vizinho estava fazendo, né? Pô, sai da rua aí, vou contar pro seu pai, né? Hoje em dia, sei lá, é verdade, sabia quem era quem, né? Que é uma coisa que a Nara falou sobre você é filho de quem, você é parente de quem. Hoje em dia a gente não tem essa preocupação, né? Então, quando a gente fala que tem que ter um olhar para as crianças, eu acho que não é só para os nossos filhos que a gente tem que ter um olhar. E é muito difícil isso, porque a nossa vida é muito corrida, né? Então a gente tem que olhar pro filho do vizinho, como a gente fazia antigamente, saber quem mora na nossa rua, que a gente não sabe, né? Mas quando a gente tem um olhar mais seletivo, mais individual, acho que a gente pode ficar atento aos sinais, né? Se a criança usa em dias de calor, está usando uma roupa longa, educação física tá jogando bola ali de calça, tem algum pensamento é difícil a gente, ainda mais com criança, né? Mas tem alguma fala, né? É importante a gente sempre contar história para as crianças e pedir para ela contar algumas histórias para ver se sai alguma coisa assim mais abstrata do que ela está falando, né? A gente tem que ficar atento a esses pequenos sinais, assim, todos os detalhes, porque acontece muito isso, né? De pegar essa taxa tão elevada dos 10 aos 29 anos, que é um processo de identidade, né? Eu me recordo muito quando eu era criança, eu tinha uns 8 anos, 11 anos, eu via os meus tios, né, que trabalhavam como pedreiro, como pintor. Todo dia, 6h30 da manhã, era um carro a álcool, né? Aí já estava ali esquentando o motor ali para ir trabalhar bem cedinho. Até que, um belo dia eu vi, estavam os meus primos ali também, né? Com 15 anos, 16 anos também, indo ali de manhãzinha, colocando água no carro, tal, vai sair. Aí a gente pensa, putz, é isso que tem pra gente? Né?
tentar, não assim, falando que é uma profissão ruim, sabe? Mas é a gente só trabalhar para servir, para deixar a casa do outro bonito e a nossa casa não. Né? Porque como que a gente faz na reforma da casa do outro, né? Que era o que os nossos mais velhos fez aqui no... Isso assim, pegar o atual, né? Para vocês entenderem melhor o que eu quero dizer. Ele vai lá, trabalha, constrói uma casa, pinta a casa, reforma a casa, só que ele não tem dinheiro para fazer isso na casa dele. Não é uma parada muito tem louca força, essa? Né? Porque às vezes chega em casa tão cansado que ainda que Sim. se ele tivesse o material, ele não ia dar conta. Sim. Sobrou. Não tem dinheiro nem para comprar o material, né? Só que isso fica mais louco ainda quando a gente pensa na escravidão, né? Que é a origem de tudo que a gente está vivendo aqui nessa terra, que é chamado de América hoje. Hoje ele ainda, sei lá, ganha um salário mínimo, um almoço, né? Mas na escravidão que eles ganhavam? Chicotada, né? Humilhação, suicídio, que é uma ferramenta, né? Vamos dizer assim, que ao invés de viver de servidão, eu prefiro a morte, né? Porque tinha aquela questão de espiritualidade, eu vou morrer e vou reencarnar em outro tempo, em outro lugar, né? Então, eu acho que é um assunto que a gente tem que prestar atenção nos mínimos detalhes. Não tem uma causa só, né? Aliás, são diversas, é muito ampla isso, né? E pode falar um pouquinho, Larissa, aí eu retomo, senão eu vou falando bastante aqui. Tá muito bom te ouvir, viu? Eu fico pensando, assim, quando a gente pensa em depressão, em morte, em suicídio, eu penso que para o povo negro a morte não é um problema. A gente sempre soube lidar com a morte. A questão é quando retiram da gente o direito de construir sentidos, tanto para a vida quanto para a morte, para o processo de viver e para o processo de morrer, né? A gente tem aí na nossa história várias referências positivas, mas a gente tem entre elas a Irmandade da Boa Morte, né? Que traz para nós vários ensinamentos, entre eles que quem tem para ter uma boa morte, você tem que ter tido uma boa vida. E esse direito de ter uma boa vida está sendo retirado do povo negro desde o período da escravização, né? Desde o período colonial. Então, essa falta de sentido, essa falta de autonomia sobre o próprio corpo, sobre a própria vida, essa impossibilidade de acessar os direitos, de se reconhecer, de ter referências positivas, né, sobre si, sobre seu povo, sobre seu cabelo, sobre seu corpo. Isso tira de nós a vontade de viver. E quando o racismo traz para a gente dores tão profundas, mas tão profundas, que em alguns momentos a morte pode parecer a melhor saída. Viver de determinadas formas pode parecer menos pior do que morrer. Então, muitas vezes as pessoas pensam nesse caminho do suicídio porque a vida se tornou insuportável em alguma medida e as pessoas ao redor não conseguiram perceber. E como a gente está numa mudança muito profunda na nossa sociedade, né? Veio um crescimento tecnológico, ao mesmo tempo um distanciamento afetivo, né, muito profundo, as pessoas não se veem, as pessoas olham para as telas o dia inteiro, mas elas não têm contato com outras pessoas. E nessa brincadeira as crianças vão ficando fora, né? Elas vão ficando sem ninguém. Chega uma hora que só a televisão, só o celular fica entediante, até para as crianças, né? Então a vida vai ficando sem sentido, vai ficando vazia e criança precisa brincar. Né? A linguagem da criança é brincadeira. Para a criança entender o mundo, ela brinca. E por isso é importante contar as histórias, né? Porque ali, nessa relação, nesse contar, a gente vai construindo um universo simbólico, vai experimentando emoções, sentimentos, limites, né? Ampliando possibilidades, ampliando o repertório estético também, né? Afetivo. E a gente está sem contato. E sem esse contato, sem essa convivência, não tem como produzir sentido. Porque nós, seres humanos, somos seres coletivos, né? A nossa
construção se dá no coletivo, sempre se deu no coletivo. Em alguns povos mais, em outros menos, mas a gente precisa uns dos outros para existir, né? E esse momento, sobretudo esse momento de pandemia, tem gerado diferentes níveis de isolamento, né? E diferentes aspectos de morte para a vida de todo mundo, inclusive das crianças. Sim, é verdade, né? Quando você fala, na verdade, né, sobre como que a criança está ali no acesso à internet, né, que é outro passo que a gente está caminhando, mas está muito pouco ainda. Quem que ela está se vendo igual a gente ali na internet, né? Com acesso aos noticiários, né? Como cruza um pouco ali o que eu falei, né? Da percepção, né? De ver meus tios ali se ele não trabalhar para não conseguir fazer o que ele faz no trabalho em casa. O que a criança está vendo na internet também, né? Quais são os desenhos infantis com personagens negros que ela tem ali para ver, né? Quais são os heróis que tem ali, né? O que ela está lendo na internet ali, né? São esses detalhes que a gente tem que ficar muito atento ali, né? Tem das coisas que são naturais de acontecer, né? De pessoas brancas elitizadas conseguirem, sei lá, criar o personagem que ela quer baseado na experiência dela e tal, né? E quando uma pessoa negra consegue fazer e alguém vai lá e responde que tem um personagem negro, mas é por cota. Tem um personagem negro, mas é para as pessoas não ficar com mimimi, vir aqui falar, né? São essas coisas que a gente tem que ficar atento, mas foge do nosso controle, né? Então é aí que a gente tem que ter o quê? Mais afeto, mais amor, mais proximidade, perceber a criança, não quer mexer no celular, não quer fazer tal coisa, por que não quer fazer, né? Mas isso esse porquê, ele pode se dar de várias maneiras, né? Contando uma história, brincando ali com os bichos de pelúcia, com as bonecas, com os bonecos. São esses detalhes que a gente tem que ficar atento, assim, né? E tem que ficar atento também porque tem muito conteúdo, vamos dizer assim, disfarçado, né? Então, assim, por exemplo, você tem um desenho X e aí o pessoal pega aquele desenho, que é de criança pequena, e coloca ali um conteúdo sexual, um conteúdo agressivo, né? Conteúdos de morte. Então, isso confunde a criança, né? Então, a gente precisa estar atento, porque às vezes, no começo, a gente costuma dar uma olhadinha para ver o que está assistindo, ou a criança está ali e a gente está aqui no computador, e às vezes o começo daquele desenho é tranquilo, mas lá para o meio, lá para o final, vem alguma outra coisa que não é apropriada para aquela idade, né? Então, a gente precisa estar muito atento, não é fácil, né? Mas quando acontece, né, da criança estar acessando algum conteúdo que não é apropriado, é importante conversar, explicar por que não é apropriado, né? E às vezes é muito mais fácil você falar, ô fulano, vem brincar comigo aqui de outra coisa, ou vem brincar comigo aqui, ó, e chama para outra brincadeira, do que falar, você está proibido de ligar a televisão, você está proibido de usar o celular. Bem, essa estratégia só de proibir é pouco, porque essa criançada de agora tem uma outra condição, né, muito diferente das gerações anteriores e que precisa ser respeitada, são sujeitos, né? Então a gente estava ainda aprendendo a que criança tinha direito nas gerações anteriores. Esses meninos já nascem sabendo que eles têm o direito de desejar, que eles são sujeitos, então eles têm que ser respeitados, né? E tem a questão de que o não por si só ele traz curiosidade. No nosso tempo, antes, um pai e uma mãe dizia não. Por que não? Por que não? Algumas gerações nem podiam perguntar por que não. Pois é, né? Ainda tinha isso. Ainda tinha isso, né? E aí, a gente ficava com o porquê não na cabeça. Mas a gente não tinha tanta informação à nossa disposição, tanta ferramenta à nossa disposição para descobrir sozinho o porquê não.
né? A gente não tinha internet, então a gente tinha que ficar com o porquê não mesmo e fazer o quê? Mas hoje você diz por que não? E ele fica com aquela mensagem ali. Daqui a uma semana, quando o castigo acaba, você esqueceu do não. Mas ele não esqueceu. Então ele vai descobrir o porquê que você disse para ele não daquela vez. E aí onde está o problema. E essa meninada é muito esperta. Eu tenho um de 7 anos aqui, minha amiga. Que ele diz, minha mãe, não é aí que tu vai apertar no botão. Por isso que teu celular trava. É assim, assim, assim. Eu digo, oh, Deus. Eu tenho uma menina de 3 anos e um menino de 5 anos, Enzo e Elis. E eles fazem de tudo no celular. Aí outro dia o Enzo queria que eu fizesse bolo de chocolate. Eu falei, filho, a mamãe não sabe fazer bolo de chocolate. Mãe, olha no Google. É só a gente pesquisar a receita. Geração então, Google. Assim, Geração várias Google. coisas eles já sabem aonde procurar. Né? Que há lugares onde as informações estão disponíveis, né? E isso é todo tipo de informação, né? E isso é complicado, né? E aí eu fico pensando muito que, além da gente estar todo o tempo, né? E isso aí agora, na criança, a gente consegue, com muita paciência, né? E com muito cuidado, a gente consegue ter todo esse cuidado aí que vocês, né, mencionaram. Mas quando chega na adolescência, gente... Aí agora eu vou falar como mãe de um que fez 15 ontem. Oh, Deus! Eu falei ontem com meu pai, eu falei, eu dei trabalho assim, você tem certeza? Tá pagando agora, né? Não, foi isso que ele falou. Ele falou assim, ó, você sabe qual é a felicidade de virar avô? É saber que o filho deixa de ser filho para virar pai e mãe. E aí vai saber o que a gente também passou. Vai entender muita coisa, né? Porque, sabe, é tudo muito mais complicado. Porque a criança, a gente faz o que a Larissa falou. A gente olha e diz assim, vem me ajudar aqui na cozinha. Né? Porque criança gosta de bagunça, então se você vai chamar ele para a cozinha, ele vai amar. Vem me ajudar aqui com a roupa. A adolescente não vai gostar dessa história, né? Não vai ajudar na cozinha, né? Não, é um lugar que ele não vai querer ir, meu amigo. A não ser para comer, é toda uma história. Então, e adolescente come muito. Pois é, né? E aí a gente tem 2 problemas aí, que é essa questão do adolescente, ele não tá nessa fase, porque ele tá na fase de mostrar a ideia da independência, porque a sociedade cobra, né, um posicionamento diferente do adolescente, porque pai e mãe vai dizer assim, você não é mais nenhuma criança. Eu tô tendo que te ensinar isso de novo, eu tô tendo que te dizer isso de novo. Você já cresceu, olha a sua idade. Então, não é nem a sociedade em si. A gente, como pai e mãe, a gente já cobra uma postura diferente. É aquela coisa assim, ontem eu era criança, dormia, acordei adolescente. Ninguém me ensinou a ser adolescente, mas sabe me cobrar. Isso. Né? E com o adolescente é diferente. Ontem, eu lendo, e uma coisa que a gente sempre ouve quando vai falar, né, nessas situações, em rodas e tal, é a questão de que quando o filho adolescente ele sai, principalmente os homens, a primeira coisa que a gente vai lá é, tá com documento? Por que você vai sair com essa roupa? Por que esse boné? Onde é que você vai estar? Que hora você vai chegar? Ó, lembra que quando chegar a tal hora, tira o boné. Lembra que para entrar em tal lugar, não dá para ficar usando casaco de capuz. E isso é uma coisa que a gente vai falando todo dia. Parece que, né? A gente sabe do racismo que o nosso país tem. A gente sabe das estratégias de morte que existe nesse país para o nosso povo. E dentro disso eu pergunto assim para vocês, em um país como o Brasil, onde o povo preto é o alvo maior de estatísticas, qual é a importância de construirmos ferramentas protetivas contra o suicídio para esses adolescentes, que agora não são mais crianças?
Porque eu acho que o que assusta pra gente, como o Robson falou, é quando a gente vê a idade, né? A idade dessas vítimas, porque é de 10 a 29 anos. É justamente essa fase. Sei lá, tio. Você é um moleque cheio de responsa, você venceu na vida, tá ligado? E mais que vencer na vida, você fez várias pessoas vencer na vida também, tá ligado? Tu fez uma parada muito importante. E eu ainda tô travado, moleque. Eu não me sinto realizado, tá ligado? Como ser humano, tá ligado, mano? Como filho. Ainda não consigo me encaixar, tá ligado? Nesse plano aqui, tio. Minha cobrança espiritual é muito louca dentro de mim, tá ligado? Às vezes eu me sinto muito mal, mano. Pensando algumas coisas. A primeira é que a adolescência é a reedição da infância, né? Para alguns autores, na adolescência, você vai reviver várias questões que você viveu na primeira infância. Então, o que não foi resolvido lá vai repetir agora, né? Então, se você não criou vínculo com aquele adolescente quando ele era criança, o vínculo não vai surgir quando ele virar adolescente. Precisa ser construído ao longo da história. Então, assim, de repente, o pai e a mãe olham e tem dentro de casa uma pessoa grande que eles não conhecem. Não conhece aquele corpo, mas também não conhece aquela pessoa, porque a relação foi mínima, né? Então, um dos fatores que pode nos ajudar nessa prevenção é a relação, é o diálogo, é avançar mais nessa construção ao longo da vida, né? Para conhecer, para identificar, para saber quando a pessoa está entrando em algum processo de tristeza profunda, muito prolongada, quando a pessoa está tendo algum comportamento de autopunição, de automutilação, né? É observar. Essa criança, esse adolescente precisa passar a ser visto pelos pais, né? E muitas vezes a gente não dá conta de ver tudo, porque a casa para arrumar, menino para olhar, trabalho para fazer, marido, não sei o quê, ou companheira. Então, assim, é muita coisa. Então, é preciso construir uma rede em torno dessa criança, desse adolescente, para que a gente consiga avançar nessa proteção, nessa prevenção. E pegar muito o que o Robson falou, né? De que a gente tem que parar com essa coisa de só olhar os nossos filhos e entender que o filho da vizinha, que eu acho que é obrigação dela, é amigo do meu filho. Isso. Né? E nesse sentido aí, né, Nara? Ele é amigo do seu filho, eles vão crescer junto, né, nessa primeira infância. Então, da primeira infância, né, até a adolescência ali. Então, é importante que ele tenha como que eu posso dizer, uma conduta, né, uma educação boa para ele poder andar com o seu filho e você falar, vou sair com o filho da vizinha. E você falar, opa, o menino é gente boa, pode ir com ele que é tranquilo, né? Essa é uma questão bem interessante a se pensar. E uma coisa interessante que a Larissa falou, né, é como a gente vê em muitos casos, que novamente é reflexo da escravidão, como que as mães antigamente elas deixavam os seus filhos, né, na senzala, hoje em dia nas suas casas, para cuidar das pessoas brancas, né? Hoje em dia é a famosa babá, né? Ou a empregada doméstica. E o filho da patroa, ele tem um carinho muito grande na vida adulta com aquela babá. A gente cansou de ver essas histórias, né? Então é sempre importante, né? É quase proposital reforçar essa questão do afeto, que
que, passando a discutir masculinidades, a gente vê como que é importante o afeto. Tem que ter, não tem essa conversa de que é frescura, eu fui criado assim e deu certo. Não, o ponto principal é o afeto que a gente tem que ter para a gente conhecer, e para quando essa criança ela crescer e for o adolescente, essa palavra vai ter um peso, né? Porque vai ter aquela situação, a criança ela tem muito medo de não de tudo assim, mas de bastante coisas, inseguranças, inclusive medo do que não existe, medo do escuro. E se a gente está ali conversando com a criança e falar, não, fica tranquilo, isso é assim que funciona, explica, independente da situação. Quando ela for adolescente, a chance dela confiar no que aquele pai, no que aquela mãe está dizendo, vai ser mais forte, vai ter um peso maior aquela palavra. Opa, já é quase que inconsciente ou consciente, né? Dependendo da situação, se for mais marcante ou não. Ela já me ajudou naquela situação, eu confio na minha mãe, confio no meu pai. Eu sei que se tiver alguma coisa me prejudicando, eles vão me ajudar. Se não for eles vão procurar alguém que possa me ajudar. Então é muito importante essa questão do diálogo e do afeto, né? E das percepções dos detalhes, né? É muito importante mesmo, porque a gente só confia em quem a gente conhece, né? A confiança é construída na convivência, né? E se eu não convivo com meu filho, como que eu vou estabelecer uma relação de confiança, né? E aí a gente está falando isso não é para as mães e pais se sentirem culpados, não, porque... Não, pelo contrário. Trabalhar, precisam dar conta da vida, e às vezes a condição que a gente tem é essa mesmo, de deixar o menino em casa ou deixar com a vizinha e ir trabalhar. Mas é o momento que for possível ter uma presença de qualidade, né? É conversar, explicar, falar, olha, estou te deixando aqui na melhor condição que eu posso, porque eu preciso trabalhar agora. E com esse trabalho que a gente vai comprar aquela comida gostosa. Isso, exatamente. Casa, que a gente vai passear no fim de semana, né? É importante conversar. A criança precisa entender. A criança entende as coisas. E entende mais que a gente até. Porque eles percebem não só o que está sendo falado, mas tudo. Né? A linguagem corporal. Né? A criança percebe muito. Eles estão ali, ó, com a anteninha ligada, compreendendo, aprendendo o mundo e aprendendo a gente também. Então, eles entendem tudo. Se você falar que sim, mas seu corpo estiver dizendo que não, ele vai perceber, né? Sim. Então, a gente precisa estar ali com as crianças de verdade, né? Para construir esse vínculo, porque pensando em ferramentas, né? Instrumentos para prevenir essa dor, essa falta de sentido, é a relação, é o diálogo, é o contato, é a brincadeira. Eu fico pensando que... Ô, Larissa... Pode falar, Robson. Não, só ia comentar essa fala dela, que assim, para os pais e para as mães não se sentirem culpados, que o intuito é muito pelo contrário, né? É para ter um entendimento maior, não cair em algumas armadilhas, né? Não repetir os erros do passado, né? Tem um ditado que fala sobre isso, né? Para a gente conhecer o passado para não repeti-los, né? E essa questão da criança que ela entende é incrível isso daí, né? Eu tenho a minha filha, ela tem 2 anos e 9 meses. E eu comecei a trabalhar em instituição recentemente, então eu tenho que acordar às 6 da manhã, 6h30, o celular já está despertando. Então, sair da questão de home office, né, de atendimento online, para trabalhar. E eu simplesmente não conseguia dormir cedo. Queria dormir 10h30, criança de 2 anos e 9 meses, ela tá voando baixo, né? Tá gritando, falando. E eu falava, o papai vai dormir, fechava o olho, apagava a luz, ela continuava. Até que eu comecei a conversar com ela. Falava, bebê, o papai tem que dormir, porque ele vai comprar Danone quando ele ganhar dinheirinho depois do trabalho. Né? Aí ela começou a deixar dormir. Aí só falava, o papai tem que trabalhar para comprar o Danone. E ela, beleza, ela pega e sai andando, vai, para de fazer barulho, fica quietinha. Então o diálogo, ele funciona mesmo. É por isso que a gente está enfatizando bastante isso aqui, né? Uma coisa que criança gosta é de trabalho em equipe. Eu já entendi isso.
Então, tudo aqui em casa, tudo é trabalho em equipe. Tudo é trabalho em equipe. Eu preciso sair, eu digo, olha, você vai ficar com seu irmão. Agora, você precisa fazer a sua parte dentro da equipe. A parte do seu irmão é cuidar de você, a sua é respeitar ele. E a minha é de ir resolver as coisas. Certo? Certo. Então, quando eu chego, tá tudo em paz, porque o trabalho em equipe funcionou. E eu fiquei pensando, eu tô muito presa ainda, gente, na questão do que o Robson falou sobre vizinhos. Sobre olhar o filho. E quando eu fico pensando nesse adolescente, eu penso também nessa confiança. Porque o filho do vizinho, ele pode não estar tendo essa confiança na casa dele. De contar os sentimentos e as dores que ele está tendo e as dificuldades que ele está tendo nesta fase. Mas se você passar essa confiança para ele, vai ficar mais fácil. Então ele vai te contar e você vai poder ajudar a salvar, né? Quantos casos a gente fica sabendo assim e fica pensando, meu Deus, será que não tinha ninguém para esse menino conversar, essa menina conversar, para chegar a essa situação, né? Então a gente precisa ficar atento a isso. E aí eu queria trazer para vocês um outro patamar da história, que é a questão da depressão pós-parto. A gente sabe que o puerpério é um momento muito delicado na vida de uma mulher. Eu li um artigo, eu não lembro de onde foi, já tem, acho que foi 1 ano já, e lá dizia o seguinte, que nessa fase, a parte psíquica, né? Nessa fase, a parte psíquica dessa mulher, ele tá meio que desajustado, porque o parto é uma transformação, né? É uma mudança de vida. Então, ela tá tanto à deriva quanto aquele bebê que acabou de chegar. E a gente sabe também como é a situação da saúde pública do nosso país. E eu fico pensando assim, a depressão pós-parto é uma das principais complicações do puerpério e representa um importante problema de saúde pública no Brasil. Com isso, como podemos, como sociedade preta, criar iniciativa educativa para cuidar dessas mulheres? Nossa, muito, muito boa pergunta, cara. Eu fico pensando que tanto para essa situação da depressão pós-parto, quanto para as questões de depressão e suicídio, vem para mim uma questão da medicalização. Eu acho que para esses 2 casos a gente precisa pensar que os medicamentos, eles podem ser um suporte possível, mas eles não são a saída, né? Só com remédio a gente não vai resolver. E a gente vê muitas situações de pessoas em depressão pós-parto, pessoas que estão aí tentando suicídio, que são extremamente medicalizadas, né? E se você for para o campo da medicação e não tiver outros tratamentos aliados a esse, principalmente, né, uma psicoterapia aliada a esse processo, não vai resolver. Porque o que está causando esse problema não é necessariamente a falta do remédio, né? Se o problema fosse falta de remédio, o remédio resolvia. Mas os problemas que têm a ver com a nossa subjetividade, com a nossa identidade, com a nossa história, eles não são, eles são mais complexos do que isso, né? Então a gente precisa oferecer outras coisas além de medicamentos. Há casos que a medicação nem é necessária, né? Então a gente precisa começar partindo desse ponto. É importante pensar também o sujeito, né? Quem é esse sujeito que está em depressão, né? Em que contexto esse sujeito está? E o que é isso que a gente está chamando de depressão? Porque às vezes a gente chama de depressão e é uma outra coisa, né? Mas pensando nos casos, e às vezes a gente só olha para o que a gente está chamando de problema, e aí esquece o sujeito, esquece o contexto,
né? Se a gente não tiver um olhar que integra isso tudo, que pensa na relação entre esse sujeito, esse contexto, esse problema, a gente não vai encontrar saída. E as saídas geralmente são encontradas pelo sujeito que está vivendo essa situação. O psicólogo está ali para apoiar a construção dessa saída, né? E a gente também pode ter outras práticas integrativas aí de saúde que colaboram, né? Às vezes fazer um reiki, fazer uma caminhada, tomar um floral, tem outras coisas, tomar um chá e benzer, ir para o terreiro, tem várias coisas que podem ser associadas a esses tratamentos, né? Que não substituem o tratamento psicológico, né? Mas que podem ser associadas a ele. E aí também pensar que a depressão pós-parto ela é uma realidade, né? E ela diz muito da forma como a nossa sociedade trata as mulheres. Então, o parto não é um problema, ele é um processo natural. E a forma como a gente tem vivido tem transformado o parto numa questão de saúde, de doença, né? Trata o parto como se fosse uma doença, e não é, né? Então a gente precisa olhar para isso, né? Olhar para o parto de uma forma mais ancestral para poder entendê-lo na sua complexidade. E num processo de gestação, a gente muda praticamente todas as células do corpo, a gente muda os hormônios, o tamanho, o formato, são muitas mudanças, né, corporais, mas associadas a essas, todas as mudanças no campo psíquico, né, que são muitas, né, e aí quando a gente vive numa sociedade racista e machista, né, essa vivência dessa autonomia corporal é uma ameaça. Então, a gente precisa acabar com várias práticas naturalizadas, transformar o parto num problema e gerar, nesse momento que deveria ser de tanto empoderamento, de felicidade, a gente gera depressão. É justamente para a mulherada não saber o tão potente que elas são, o tão incrível que é esse processo natural em relação à gestação da vida, né? E é um processo desafiador, sim, né? Mas não precisa ser um problema. Perfeito, Larissa, perfeito. Eu penso assim, né, contemplando assim a sua fala, né, para acrescentar alguma coisa, pensar novamente no diálogo ali, né, entre as mulheres que estão no período de gestação, outras que são mães há pouco tempo, né, as recém-mães, né, ou que estejam ali, a gente pode pensar isso como a partir de uma dinâmica vinda do hospital, talvez, né, da maternidade, pensar em alguma coisa em um grupo, algum terapeuta que esteja ali no hospital, pensar nessa questão de ter essa conversa, entender que ela está passando ali não é só com ela, né, porque às vezes a gente fala da gravidez como se fosse uma coisa tão normal, que mas todas essas coisas que você falou, poucas pessoas sabem, né? Das células corporais, da parte da psique, né? Pouca gente sabe. Então, acho que isso daí pensando na saúde da mulher, né? Na saúde psíquica, né? Na saúde corporal dela, para ter esse entendimento. Né? Isso daí é uma alternativa que a gente poderia pensar, assim, né? Principalmente quem trabalha nessa área. Mas para completar a sua fala, o que eu penso que deveria ser feito é ter uma conscientização entre os homens também, né? Porque, assim, a gente vê... É muito comum, né? Eu não me isento disso, né? Como eu falei, a gente está aqui sempre aprendendo, mas depois da maternidade eu comecei a prestar mais atenção nisso, nos assuntos, entrando inclusive no coletivo, né? E até hoje, quando eu vou atender homens que são casados, estão namorando, amigos, na sociedade em geral. E a gente também acompanha muito casos de divórcios durante a gravidez, né? Nos primeiros meses das crianças. A gente vê muito essa questão. Ela fala assim, a minha esposa ela não tem mais tempo para mim, tem só para criança, né? Isso daí eu acho que é o mais clássico que a gente vê, mas a gente tem outros eventos, outras falas que a gente escuta, né, dos caras
talvez não seja só com as mulheres o problema, né? A gente fala, minha esposa mudou comigo, minha namorada antes de engravidar ela não era assim, mas talvez aquela pressão de ser pai, porque a mulher, ela tá sentindo ali, né? Vocês podem falar mais do que eu, ela tá sentindo ali durante 9 meses. O homem não mudou para ele assim, o corpo dele não mudou. Talvez vai mudar a psique ali, o jeito dele pensar, talvez uma insegurança no futuro, uma lembrança de quando ele era criança, mas não tem essa mudança. Ele tá ali, ele já ouvi muito esses casos, inclusive de mulheres que o marido ele quer transar e a mulher não tá com cabeça para aquilo, tem medo de acontecer alguma coisa com o bebê. Aí o cara, sei lá, vai sair, aí tem a traição durante a gravidez, ou acaba caindo no álcool, né? No alcoolismo, bebe bastante. São vários problemas que tem ali. Então, acho que essa conscientização do homem, né? Que a mulher vai passar por esse período, acho que pode ajudar. Que, creio eu, né? Não sei se vocês concordam, que a primeira rede de apoio que vai ter ali nessa parte da gravidez é o homem, é o marido. Não sei nem se dá para falar que é uma rede de apoio, né? Eu tenho a minha ideia do que seja minha companheira e ela tem uma ideia do que seja eu. Mas a gente vai mudando, então a gente vai precisar recombinar isso no caminho, né? A gente vai precisar contar dessas mudanças, repactuar a nossa forma de expressão de afeto, de carinho, de prazer. Porque tem gestação que as mulheres se tornam em fases também. Cada gestação é única, mas às vezes durante uma fase da gestação a mulher está super afim de sexo, que às vezes é o cara que não quer. E às vezes a mulher não está afim e o cara não consegue entender, né? Então, assim, o que pode se tornar a relação de prazer desse casal ou dessas pessoas envolvidas ali em torno desse processo, né? Então, assim, é preciso pensar alternativas, é preciso ter criatividade nessa hora, né? Porque quem quer transar depois de cuidar de menino o dia inteiro, lavar roupa, passar roupa, fazer 500 coisas, ainda trabalhar no home office? Então, tem sexo que dure, né? Então, assim, você tem que fazer alguma coisa ali para que isso seja possível, né? Porque senão a pessoa chega no final do dia ou no momento do encontro, chega só o que sobrou, né? E às vezes o cara acha assim, não, esposa que ela vai adorar e vai rolar. Às vezes não é isso, às vezes banho nos meninos, pôr pra dormir, fazer as mamadeiras, vai ter mais efeito do que naquele dia, né? Então, essa coisa compartilhar. A criatividade, né? A criatividade. A criatividade, eu acho que a criatividade é a coisa mais importante nesse momento, porque até os 3 primeiros anos é desafiador, é muito desafiador. E eu falo assim, eu gosto muito de flores, mas eu prefiro comida. Então... eu também. É verdade. Não tem nada mais romântico do que você chegar de noite e ouvir alguém dizer assim, ó, pode deixar que hoje eu boto os meninos pra dormir. Corações. Não é? Melhor pôr os meninos e falar assim, toma um banho de 50 minutos que eu vou pôr os meninos pra dormir, vou lavar vasilha, vou fazer a janta, né? Porque depois que a gente tem filho, até ir no banheiro se torna um desafio, né? Verdade. Uma tarefa coletiva, verdade. Porque em certa idade eles vão atrás da gente o tempo inteiro, né? Então, assim, compartilhar isso aí também ajuda, porque às vezes a depressão vem porque a mulher não tem mais 1 minuto do dia dela que seja dela mesma, né? Não tem mais 1 minuto da vida dela que alguém não tá lhe dando um palpite, né? E aí, nesse caso, a presença das doulas é fundamental, né? Ter doula é tudo. Eu acho que mulher preta devia ter doula para a vida inteira. Quem faz essa ventilação, né? Com as pessoas que não têm muito bom senso, né? Verdade. E essa questão do tempo, ela é bem importante mesmo, né? De estar ali com a criança fazendo isso. Porque implica na questão do autocuidado também, né? Que é muito importante, né? Às vezes, não tem tempo de arrumar um cabelo, de fazer uma alimentação melhor, e às vezes tá sempre ali comendo o que dá, né? Tem essa questão da saúde também, né? E na academia, né?
Fazer a unha. Cortar, não é nem fazer não, gente, é cortar a unha. Vamos mudar o assunto. Se for elencar, né? Se for elencar o tanto de coisa. Os sonhos das mães, né? Assim, coisas que podem prevenir a depressão pós-parto, né? A gente faz... São coisas simples, que garantem a dignidade daquela mulher, que garante que ela tenha um tempo para ela, que ela tenha descanso, né? Porque essa coisa, assim, uma das coisas que faz muita diferença nesse período é o sono. O menino nasce e ele tem a rotina dele, que era da barriga, né? E agora ele acorda várias vezes na noite para mamar e a mulher muitas vezes tem que ficar responsável por isso sozinha, né? Então é uma coisa que também é importante de observar nesses quadros, né? Garantir horas de sono, muitas horas consecutivas de sono para as mulheres que estão no puerpério é muito importante. Eu sinto medo, de ter feito escolhas erradas a ponto de não poder mudar mais, tá ligado? Mas às vezes eu fico pensando que essa porra tá na minha cabeça, tá ligado, mano? E é foda, irmão. É uma doença essa porra, mano. Parece que essas porra de remédio não adianta, merda nenhuma. Mais de 1 ano, quase 2 anos tomando essa porra. Sei lá, mano. Só precisava falar alguma coisa pra alguém mesmo, mano. É isso, tio. Eu vou fazer de novo um convite a vocês aí para um outro espaço. Porque, como eu falei no começo, há uma diversidade no nosso povo, né? A riqueza de diversidade. E a gente tem hoje, e eu digo com uma visibilidade maior, graças a Deus por isso, os nossos irmãos, né, que são LGBTQIA+. E a gente sabe o peso do racismo, mas a gente sabe também o peso do preconceito. Então, ele não carrega só um peso, né? É todos os pesos. Os preconceitos todos se abraçam e vai de encontro a esse adolescente, a esse homem, a essa mulher. E aí eu pergunto a vocês, assim, levando em conta que a probabilidade de um jovem LGBTQIA+, se suicidar é 5 vezes. Na hora que eu vi aquilo, chega a me dar uma palpitação. 5 vezes maior do que a de um cis heterossexual. Por falta de apoio familiar e de amigos, qual seria a melhor forma de abordagem para se identificar alguma tendência de adoecimento? Desafio, né? Assim, quando você faz essa pergunta, a gente vem daquele outro, sai da brincadeira para a realidade, né? Assim, e o que me vem à mente é Bell Hooks, falando que o amor cura, né? Então, o povo preto, em decorrência do racismo, do machismo, a população LGBT, eu sou lésbica, né? Então, isso faz uma diferença na minha história, na criação dos meus filhos, na forma como a gente se prepara para ir para os lugares, né? Para a escola e para os diversos espaços, né? Então, a gente sabe que isso tudo gera um peso muito grande, né? E é um peso justamente da cultura de ódio e do desamor, né? Então, a gente precisa ter mais experiências de afeto, de cuidado, de carinho, de proteção, né? Para prevenir essas mortes. Porque essas pessoas estão suicidando para tentar evitar uma dor que é mais insuportável, né? Então, se o racismo, se o machismo, se a LGBTfobia está tornando a vida tão insuportável, o problema são essas ideologias, essas práticas, né? E são elas que têm que mudar, né? Precisa desconstruir isso com urgência. E é um grande desafio, porque as pessoas, muitas vezes, hoje até um pouco menos, né? Vão tendo práticas veladas
dessa discriminação, que ela é sistêmica e ela é constante, né? Se a gente fosse discriminado uma vez de vez em quando, ainda assim não estava bom, mas o impacto seria muito menor. Mas a discriminação racial, a violência homofóbica, né, a população negra LGBT ainda tem uma expectativa de vida menor do que a população LGBT no geral, né? Então, é tanta violência que essa violência nos impede de viver, né? É muito triste pensar nisso, né? E as famílias precisam se tornar lugares mais seguros, né? Para as mulheres, a família eurocêntrica nunca foi um lugar seguro. Para muitas crianças também não é o melhor lugar. Mas na família afrocentrada tem aí um histórico, né, de referências diferenciadas para essa construção, né? Embora a gente tenha vivido muitas opressões ao longo da história, a gente tem uma ancestralidade que nos leva para outras construções, e eu acho que é a ela que a gente precisa recorrer, né? Essa vivência coletiva, nesse cuidado coletivo, nessa coisa da circularidade, né? Porque na roda, todo mundo pode estar no centro, né? Todo mundo pode ser visto, né? A gente precisa desse movimento circular na nossa vida para acolher, proteger e fazer essas pessoas se sentirem e serem verdadeiramente amadas, né? Sim, é verdade, Larissa. Essa questão do afeto, do preconceito, da homofobia, né? Eu, no meu trabalho, eu converso com muitas pessoas transexuais, né? E na maioria das vezes, para não falar todas as vezes, né? Para não cair na generalização, vou falar na maioria das vezes, sempre tem um problema que começa na questão familiar, né? Da família não aceitar. Então, se a gente está falando aqui de uma sociedade que não aceita a população negra, que a criança negra não se vê nos desenhos, nas histórias, nos padrões de beleza que são padronizados pela mídia, né? Que a mídia costuma mandar. Então, e a gente está falando que, como os pais, a gente tem que olhar para os nossos, olhar para os filhos dos vizinhos. A gente vai pegar essas pessoas transexuais, público LGBTQIA+, no geral, e elas sofrem preconceitos. Eu acho que não sofrem nem preconceito, eu acho que é a não aceitação dentro da própria casa. Como que isso pode... Qual que é o efeito que isso daí vai fazer na cabeça daquela pessoa? Né? Uma pessoa que, sei lá, com 10 anos, ela já entende que ela não... Um menino de 10 anos, que ele começa a entender que ele não é um menino, que ele é uma menina. Ele quer passar por isso e ele não consegue falar pro pai ou pra mãe, porque a mãe e o pai já falam: se veste que nem homem, anda que nem homem, senão você vai ver. E aquilo ali fica engasgado, né? Como que vai ser esse desenvolvimento dessa pessoa? Né? Quando que a gente para pensar nisso? Né? Quando a gente vê a prostituição como alternativa para essas pessoas, que é muito contraditório, né? Porque se essas pessoas ela têm a prostituição, né? Principalmente pessoas trans, têm a prostituição como uma alternativa de sobrevivência, quem que tá dando, entre aspas, né, o dinheiro para ela? Né? Quem que tá pagando o serviço para ela? E aí fica mais difícil de pensar ainda que quem tá pagando pelos serviços dela é quem vai assassinar ela, né? Quem vai causar o suicídio dela com piadinhas na internet, né? Passar de carro e gritar falando um nome de homem, falar, mas eu tenho futebol, sabe? Essas coisas todas. Agredir, a pessoa tá ali parada, vai lá e agride a outra, né? Então chega a ser uma coisa muito bizarra isso, né? A pessoa, sei lá, escondido, né, dos amigos, é claro, ninguém pode saber, vai lá, sai, faz a prostituição com uma pessoa que é trans, mas depois vai fazer piadinha com os amigos, vai xingar.
Então a gente tem que pensar mais profundo, assim, né? Da onde que vem esse preconceito todo? Por que a gente não aceita o diferente? Por que a gente não respeita quem é o diferente, né? Mas o outro é diferente de mim, tanto quanto eu sou diferente do outro, né? Sim. Então, às vezes, isso que eles estão tentando negar com a discriminação, com a violência, seja a própria... eles próprios, né? Então, é muito difícil, às vezes, para a pessoa se aceitar, pensar na possibilidade dela também ser LGBT, né? Então, muita gente reproduz a homofobia como uma forma de não olhar para si, né? Um medo de olhar para si e, de repente, se deparar com isso que eles estão tentando destruir lá fora, né? Então, a gente precisa ter referência positiva para a gente ser quem a gente é, né? E essas crianças que vão vendo aí dentro de casa as piadas, essas falas que o Robson falou, vão entendendo que elas não podem existir, que a existência delas é um crime, é um pecado, é um castigo, né? E a gente precisa desconstruir isso. Todo mundo precisa se sentir digno sendo quem é, né? Todo mundo precisa ser reconhecido sendo quem é, né? A prostituição não pode ser o único destino da população LGBT. Inclusive, eu acho que pessoas trans são muito melhores deputadas. Não é verdade? A gente tem casos de vereadores e deputadas que estão arrasando, assim, mostrando para esse povo assim, o que é que a política deveria ser de verdade, né? E isso faz o coração da gente aquecer nesses tempos tão desafiadores. É a famosa representatividade, né? Eu diria até que a prostituição não é o lugar para os trans, né? Existe lugares que são acessíveis, que devem ser acessíveis, como a política, por exemplo. Todos os lugares devem ser acessíveis, né? Para as pessoas trans, para as pessoas LGBT do modo geral, né? Exatamente. Mas eu sinceramente achei que, sendo parlamentares, elas estão dando... Estão. E aí eu fico pensando, assim, que a Larissa falou um negócio que ficou muito na minha cabeça, que foi essa questão de a família afrocentrada, né? A ancestralidade, ela é muito forte. E eu fiquei pensando assim, o meu bisavô, por mais que naquele tempo todas as coisas eram muito mais difíceis, né? E o preconceito, o racismo era muito maior. Eu não digo muito, não sei se seria nem muito maior, sabe? Mas em 1900 mais explícito, né? Isso, acho que em 1940, 50. Meu bisavô é de 1903. Seu bisavô pegou uma fase muito desafiadora, né? Os nossos, né? Então, quando eu penso nisso, eu penso assim, por mais que na cabeça dele ele não entenderia o que era essa questão, ele jamais deixaria um filho dele, abandonaria um filho dele, porque era sangue. A gente tem muito isso, é muito do nosso povo a questão de reconhecer os nossos. E isso é ancestral. Né? A gente cuida. O cuidado faz parte do nosso povo. Eu me emociono quando eu falo nisso, porque assim, isso é muito forte. É saber, quando eu penso assim, gente, tem um dos meus que estão morrendo porque a família não está acolhendo. Eu entendo que essa família, ela está se perdendo da própria ancestralidade. É a colonização, né? Que deixa para nós aí várias relações de colonialidade, né? No dia a dia, a gente vai reproduzindo práticas que mantêm vivo esse pensamento do senhor de escravo, né? Exato. Que quer
ferrar com a gente, explorar, né? Nos tornar objetos. Então, mesmo sem saber, muitas vezes a gente reproduz, assim, no automático, esse tipo de comportamento, esse tipo de fala, esse tipo de pensamento, que a gente acaba acreditando que isso também é nosso, porque a gente quer participar dessa sociedade que está aí, né? Então, às vezes, num esforço precário para tentar ser parte, aceita, né? A gente vai se mutilando para poder encaixar nesse padrão. Sim, e onde eu trabalho lá é o NPJ, que é o Núcleo de Proteção Jurídica, Assistencial e Psicológica à pessoa. E a gente faz muito encaminhamentos para centros de acolhida, né, para os albergues, né. E a quantidade de pessoas... Tem bastante casos, assim, né. Homens cis, mulheres cis, mas fazendo esse recorte para as pessoas trans, a maioria é isso. A família não aceitou. Falou que queria ser, já era, vai pra rua. Filho meu é homem, filha minha é mulher. E é bizarro. E é uma coisa que eu queria falar aqui também, né? Como a gente pode pensar as diversas formas de suicídio, né? A gente pensa da pessoa que tira a própria vida. Mas acho que a pessoa que está sem esperança, só esperando o melhor, acho que a gente poderia encarar como um suicídio também, né? Eu trabalho ali não sei se vocês conhecem, mas é na Júlio Prestes ali, e é do lado da Cracolândia. Então, assim, eu vejo muitas dessas pessoas que são trans, público geral ali, né? Mas tem muitas pessoas que são trans ali, que é isso, já desistiram da vida, né? E às vezes ela encontra na droga aqueles 15 segundos de prazer e passa a ter só aquilo como prazer, ou seja, já desistiu da vida. O que tem é só aquela pedrinha ali que derrete. Talvez essa pessoa não desistiu da vida. Tanto não desistiu que ela está ali buscando aquele segundo de vida que é possível para ela, né? Aqueles 15 segundos que é possível. Porque ela tentou tudo e foi rejeitada de todos os lugares, né? Mas ela está ali tentando de alguma forma, né? E a forma, assim, o lugar que ela consegue existir com prazer e sem dor, às vezes é a droga, né? Infelizmente. Então, assim, a gente precisa dar outras possibilidades para as pessoas, porque muitas vezes a droga é isso, a anestesia para essa vida dura. Então, assim, eu acho que há várias possibilidades, né, do uso de substâncias, né? Sim. E eu acho que o problema é quando essa é a nossa única alternativa, né? Essa não pode ser nossa única alternativa, né? Se usar a droga em alguma situação, em algum contexto, é bom que a gente possa ter acesso nesse contexto, né? As pessoas brancas da elite usam vários tipos de droga e não ficam caídas por aí com frequência, né? É só o nosso povo que é abordado violentamente pela polícia, é só o nosso povo que fica perambulando pelas ruas de uma forma bastante precária, né? E quando aparece alguém da elite nessa situação, logo ele vira ou ela vira assunto da televisão e alguém vai lá resgatar, né? Mas o nosso povo não, isso tem sido um destino certo, e aí o problema é esse, né? Não pode ter um destino único para o nosso povo é diverso, a gente precisa ter infinitas possibilidades saudáveis de viver, né? Todo mundo quer viver feliz, com prazer, com alegria, certeza. Com leveza, né? Ninguém quer essa vida de morte, né? Para viver essa vida de morte, não compensa, não? Pode falar, Robson. Não, só ia completar essa frase, essa fala da Larissa, que com certeza, né? São várias histórias, né? Não dá para generalizar, né? De falar das pessoas que desistiram da vida, assim, né? Isso são algumas falas que eu escuto, né? Que não quer saber de mais nada e tem aqueles momentos de prazer com a droga, vai ali procurar uma vaga no albergue porque na rua é muito frio, é um frio que a gente não tem noção, né? Ou das violências, né? Da polícia, de outras pessoas que vão marcar onde as pessoas estão ali, né?
Mas esse daria um bom tema para a gente discutir em outra ocasião também, né? Essa questão da drogadição com o nosso povo ali. Coisas que a gente tem que ficar atento também com as nossas crianças, né? Isso é mais um alerta também, né? E a gente pensa de que, como a Larissa falou, né? A gente precisa ter mais oportunidades. A gente precisa criar mais oportunidades para o nosso povo, né? Porque a gente precisa honrar aqueles que vieram antes de nós e que criaram estratégias para que a gente chegasse aqui hoje. A gente precisa, e eu acredito muito que a forma de honrar os meus mais velhos é fazendo o meu hoje dar certo, né? E olhando sempre para os ensinamentos que foram deixados por eles e pelos que ainda têm o privilégio de tê-los em vida. Mas aí a gente tem também um outro problema, né? Que são os nossos mais velhos que estão morrendo. E muitos estão morrendo vivos. Quando eu digo vivos, eu estou dizendo com depressão, porque estão sendo largados, porque conversar com meu avô é muito chato, porque ele vai falar de coisa daquele tempo, hoje em dia não tem nada a ver essas coisas mais. E esses senhores, essas senhoras, esses vozinhos estão ficando de canto. E nessa pandemia, então, né? Nessa pandemia, muito mais. E pra gente, a depressão em pessoas idosas é um assunto preocupante há anos, né? Sempre, volta e meia, esse assunto ele vem à tona. E entendendo que o povo preto, os nossos mais velhos, são de grande importância, porque primeiro que a gente é um povo da oralidade. Então, a gente é de ensinamentos que são nos ensinados na fala. Muito pouco tem sobre o nosso povo escrito pelo nosso povo. Não é à toa que as escolas ensinam aí mentiras e mais mentiras. E entendendo que para o povo preto, os nossos mais velhos são de grande importância na construção do caráter, como podemos criar estratégia de forma prática e eficaz para atender às necessidades psicoemocionais deles que ainda estão entre nós? É uma boa pergunta essa também, né? São questões para a gente refletir aqui, né? O que você pensa disso, Larissa? Eu volto para a roda, sabe? Porque a oralidade, ela não está só na palavra falada, ela está na experiência vivida. Sim. Então, fazer coisas junto, estar junto, comer junto, fazer coisas, viver junto, né? Porque hoje a gente mora junto com as pessoas, mas a gente não vive com elas, não. E isso é o que acontece com os idosos, com os adolescentes, tá cada um, isolado, né? Então, eu acho que a grande possibilidade de desconstrução desse processo de dor, de adoecimento, é a convivência, é criar vínculo, poder parar para conversar, né? Poder parar para conversar. Vamos desligar a televisão um pouquinho, vamos trocar uma ideia aqui. Talvez nos primeiros dias, nos primeiros momentos, não vai fluir a conversa, mas com o tempo, com o exercício, né, vai rolando, né? Então, assim, tem que parar para conversar, olhar no olho, tomar um cafezinho, sabe? Assim, uma desculpa, só para ficar perto. Sim. Vou trazer um caso, assim, não um caso, assim, mas um momento que aconteceu essa semana mesmo. Acho que foi até ontem, né? Foi um senhor que eu já tinha visto ele lá pedindo vaga no centro de acolhida, né, para o hotel social. Ele tem, se eu não me engano, acho que 65 anos, um senhor negro, e ele é pós-graduado em matemática, né? Tem um curso superior, pós-graduado, e me chamou bastante atenção, porque as pessoas que vão lá, umas não têm escola, tem 7ª série, 1º grau e tal. E eu vi lá esse senhor com
65 anos, pós-graduado em matemática, pedindo vaga em albergue. Eu perguntei para ele, falei, eu lembro que o senhor veio aqui já uma vez, né? A gente conversou bastante. Eu queria entender por que o senhor está aqui, né? Pedindo vaga em centro de acolhida com esse histórico escolar diferenciado, né? Para falar o único que eu vi, já vi assim, superior incompleto, essas coisas assim. Mas pós-graduado, pô, difícil, né? Perguntei qual era o motivo, né, para ele estar ali. E o que ele respondeu foi a idade. Mas como que é chocante isso com a idade. O cara não, sei lá, não conseguiu... Mais emprego por causa da idade. E aí eu perguntei para ele falou assim que não conseguia... não tinha mais força para trabalhar. Eu falei, mas você não consegue nem dar aula? E ele falou exatamente isso, Larissa Minara. Não tem respeito dos mais jovens. Eles querem mandar, eles querem falar que sabem mais. E minha personalidade eu já não aguento, e tem muito conflito. E eu perguntei, mas tinha muito essa questão com os alunos? Ele, não, com todo mundo, funcionário, diretora. Quem entra acha que sabe mais que todo mundo. Quem acha que quer ser mais arrogante, quer mandar mais, quer falar mais, quer mostrar que sabe mais. E eles não sabem ouvir. E é isso de pegar um café só para estar perto e ouvir uma história, né? Eu não lembro qual de vocês duas falou, o meu avô é muito chato, conversar com ele fala coisas daquele tempo, né? E são coisas que faz a gente refletir, né? São coisas daquele tempo. Hoje a gente com mais idade, a gente vê que não mudou muita coisa daquele tempo para hoje, né? Sei lá, de 50, 60 para hoje não mudou, pelo contrário, né? Tá até voltando né? Nossa presidência aí com o nosso governo tá até voltando a ser mais parecido. Voltando literal, né? Literalmente, é o famoso regresso, né? Então, essa questão do afeto, do respeito com os mais velhos, eu acho que ele é muito importante para não ter essa depressão, sabe? Que assim, eles não têm força física para fazer as coisas. Então, essa questão da roda que a Larissa falou, dos ensinamentos, né? Eles têm muito a acrescentar. Eu acho que se os mais jovens, né? As pessoas de 20 anos, 15 anos, 30, 40, soubessem o que eles têm para passar, né? Porque às vezes vê um cara ali, ele, sei lá, ele não sabe mexer no WhatsApp, mas quantas coisas que ele não sabe fazer e não pode passar pra gente, né? Eu acho que assim, é até meio difícil falar desse tema, né? Que a gente pensa nos nossos ancestrais, né? Avós. Eu conheci só uma avó minha, né? Não conheci nenhum dos meus avós, mas eu carrego comigo isso desde que eu estava na faculdade. E aí teve um tempo que eu tive que voltar a morar aqui na casa da minha avó. Não aqui, né? Mas aqui na mesma vila aqui. E eu até me arrepia de falar isso, né? E eu tinha como uma missão ali, né? Porque meu avô, ele saiu daí de Minas, Larissa. Eu não lembro agora a cidade. Eu sei que tu conversa. Não sei se é 3 Lagoas, mas ele saiu daí de Minas. É isso, 7 Lagoas. E saiu aí, deixou minha avó com as crianças ali, né? Eles moravam numa fazenda, aquela história toda, né? Tinha que plantar, trabalhar ali, podia morar na fazenda. E vim aqui para São Paulo trabalhar, e ele sozinho ergueu uma casa, né? Que até onde mora minha filhada, minha tia moram hoje, né? E ergueu aquela casa ali, onde desse período que eu tive que voltar ali foi como um quilombo ali para mim, né? Aí depois até o meu padrinho falou, sempre que alguém tá em dificuldade financeira na família, vem para cá, vocês não foram o primeiro aí, né? E eu tive como uma missão. Pô, se o meu avô fez uma casa naquele tempo ali, né? Minha avó é de 25. Meu avô deve ser um pouco mais antigo do que ela, 1915. Não lembro com exatidão agora. Se naquele período ele fez uma casa, então, sei lá, eu tenho que fazer 2, 3,
Não pelo material em si, mas, sabe, para ter mais coisa, para servir de quilombo, para minha filha falar, se eu não quiser estudar, eu não vou estudar. Eu vou viver com o aluguel das casinhas e vou, sei lá, vou viajar o mundo, vou me dedicar a outras coisas, né? Meus netos também, no meu caso do meu avô. Então, acho que assim, acho que a gente tem muito mais que aprender com os mais velhos, né? A gente tem que ter mais cuidado, a gente tem que preservar eles, né? Precisa ler. E não é fácil essa preservação, né? Mas quando a gente entende que preservá-los é também nos preservar, isso fica mais leve, né? Deixa de ser um peso e passa a ser uma possibilidade também de existência. É necessário esse contato, né? Velhos, até porque a gente está caminhando para lá, né? Eu ia falar isso agora. Daqui a pouco nós somos os mais velhos. E eu ia falar isso também, a gente esquece disso, né? Gente, eu queria continuar conversando com vocês, porque tá muito bom. Muito, muito bom essa conversa. Sim. Mas eu acho que os pais, as mães, os tios, o nosso povo, quando ouvir todo esse papo riquíssimo, esse banquete, né, que vocês trouxeram pra gente hoje, eu com certeza, eu acredito muito de que eles serão muito beneficiados, assim como eu fui nessa noite. Me sinto honrada por ter recebido vocês, me sinto honrada por ter crescido com todo esse conhecimento que vocês disponibilizaram hoje. E eu queria fechar dando para que vocês possam fazer suas considerações finais e deixando já a porta, não é aberta, né? Escancarada, para que vocês voltem quando quiserem, trazendo o tema que vocês quiserem sugerir. A gente está aqui para isso. O podcast faz parte do coletivo Pais Pretos e, como um quilombo, a gente está aqui para receber sempre de braços abertos todos vocês. Fique à vontade, Larissa, Robson, para fazer suas considerações. Estou muito, muito honrada de estar aqui. Eu esqueci de falar no começo, né? Eu sou uma mulher negra, a minha pele não é retinta, eu uso dreads longos e estou de óculos com um turbante vermelho feito com um tecido floral, assim, com muitas estampas em tons de vermelho. Estou usando um brinco dourado com um formato de folhas e um colar que veio de Moçambique, que é um colar de tecido marrom, com miçanga também marrom, e vermelho e verde. Também uso uma guia de pontas marrom. Estou usando um vestido vermelho. Então, assim, para quem estiver ouvindo a gente aí, poder saber um pouquinho, assim. Eu sou muito grata e honrada de estar aqui com você. E eu queria só dizer, assim, se por acaso tem alguém que está ouvindo esse podcast agora, que está pensando em suicídio, e respira um pouco. A gente sabe que não é fácil, a gente entende que quando a gente chega nesse ponto de pensar em abrir mão da vida, né, em abandonar a vida, é porque a situação está bem complexa, mas a gente entende também que pode haver alternativa, se permita, né, a buscar ajuda, talvez conversa com um psicólogo ou uma psicóloga da sua confiança, né, ou um grupo de apoio, ou algum outro espaço, assim, se permita mais uma chance, né, de tentar fazer e viver de uma outra forma, assim. Nós, povo preto, principalmente, viemos de processos de muitas dores e muitos adoecimentos, mas esse não é o nosso destino, não é. A gente existe para ser feliz, para ter uma outra condição de vida, e é isso que a gente está construindo na nossa luta, no nosso dia a dia, assim.
a maternidade às vezes parece que é tão desafiadora que a gente parece que vai enlouquecer, ou parece que a morte também pode ser até mais tranquila, pelo menos dá para dormir lá, né? Às vezes a gente pensa assim. Mas a gente aqui no movimento negro, que é amplo, que é diverso, precisa de você. A gente aqui no movimento LGBT precisa de você. A gente aqui no coletivo dos pais pretos, mães pretas, a gente precisa de você. Então, se você estiver pensando em desistir agora, dá uma chance para a gente de se aproximar de você, de conhecer a sua história, de estar perto, de fazer coisas juntos. A gente está à disposição, assim. A gente tem tentado no nosso dia a dia viver, construir outras relações, viver diferente. Não tem sido fácil para a gente também não, mas a gente está aqui à disposição para tentar junto. Então, se por acaso você está pensando em desistir, dá uma chance para a gente antes disso. Quem sabe vale a pena experimentar essa outra possibilidade. Beijo e gratidão. Eu sou Robson, sou psicólogo, formado há 3 anos. Sou pai de uma menina de 2 anos e 9 meses. Moro junto há 4 meses agora, né? Fez 4 meses. Estamos indo pro 5º aí. Sou psicólogo, né? Preto, com bastante imperfeições. Gosto muito, 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 muito de aprender, né? De passar algumas vivências que eu já tive também, né? E sou o cara das reflexões, né? Fico pensando o dia todo, analisando. Algumas coisas eu passo para algumas pessoas, outras eu escrevo, né? E eu fico pensando no poder do nosso povo preto. Com toda essa história de escravidão, quase meio milênio, né? O genocídio que vem, toda a dor, toda a pobreza que tem. E nós estamos aqui, se formando, trabalhando, amando, sendo a maioria da população brasileira, cada vez mais ocupando cargos políticos. Então, se tiver alguém pensando no suicídio, se tiver alguém que conhece alguém que esteja pensando no suicídio, passa essa mensagem para ela, né? De como o amor do nosso povo ele é mais forte que tudo isso, do que o ódio de quem promove a morte, né? A gente está aqui, né? Coletivo dos pais pretos, gerando vidas, passando ensinamentos, né? Buscando essa revolução social, colocando o nosso povo no lugar que a gente merece estar. Nós que estamos aqui conversando, vocês que estão ouvindo, né? Nossos ancestrais, as nossas crianças que vão ouvir daqui quantos anos eu não sei, né? Todas as crianças aí pequenas que estão na escola aprendendo. E como a Larissa falou, todos vocês têm muito a acrescentar. Muito a acrescentar. Só de passar um pouco de amor para outra pessoa, só de você ouvir o que a outra pessoa tem para falar, você já está sendo muito importante para a sociedade. Embora a gente viva na era digital, da internet, WhatsApp ali, a gente, quando está próximo um do outro ali, o afeto, olhando no olho, né, ouvindo o que a pessoa tem para falar, um abraço, um carinho, você está salvando muitas outras vidas, não só aquela, porque aquela pessoa ela vai repassar para outra. O amor ele é contagioso e a gente precisa de vocês, sim, espalhando o amor, palavras de conforto, buscando sempre uma melhora, tá? Um super beijo aí, um mega abraço para todo mundo que estiver ouvindo a gente aí e tamo junto, conte aí com a gente sempre, tá bom? Que a gente tá aqui de braço aberto, peito aberto. Obrigado por nos ouvir até agora. E para mais conteúdos, nos sigam nas redes sociais Pais Pretos. E se quiser enviar ideias de conteúdo e feedbacks, envie seu e-mail para paispretosbodcast@gmail.com. Muito obrigada e até a próxima.